Até esse ponto, nós já vimos várias informações de como uma função trabalha. Em um primeiro momento, nós aprendemos como definir uma função utilizando a palavra reservada def, seguida pelo nome da função, dos parênteses, os dois pontos e a estrutura que deve ser executada quando essa função for chamada. Nós também vimos em outro momento como fazer uma chamada de uma função que criamos, ou seja, como de fato utilizar uma função que está disponível em nosso código. Uma outra coisa que aprendemos foi como passar argumentos para uma função, definir o recebimento desses argumentos em parâmetros e então utilizar os parâmetros dentro da estrutura da função. Mas além de todas essas funcionalidades que já aprendemos que são relacionadas às funções, existe uma outra que temos que conhecer. Trata-se das funções com retorno de dados. As funções com retorno de dados são funções que, ao concluir a execução da sua estrutura de código, retornam um determinado valor para quem a chamou. A estrutura de uma função desse tipo é ligeiramente diferente. O modo de definir a função é o mesmo. Nós utilizamos o def, definimos um nome aqui para a nossa função, colocamos os parênteses e os dois pontos. E dentro dessa função, eu poderia ter, por exemplo, a execução de uma operação qualquer, como, por exemplo, somar os números 5 mais 10 e armazenar esse resultado na variável resultado. E é logo na linha abaixo que vem a diferença. Eu poderia utilizar a palavra reservada return para retornar o resultado que acabei de encontrar da soma de 5 mais 10. E essa é apenas a definição da função. Para que de fato ela entre em execução, eu tenho que fazer a chamada. E eu poderia então fazer a chamada utilizando aqui um print, e aqui dentro eu chamo a minha função soma e coloco os dois parênteses. Vamos escrever algumas funções para entender melhor o conceito apresentado. Bom, a primeira coisa que podemos fazer é criar uma função chamada conversor nomes, e não podemos esquecer da palavra-chave def. Essa função vai receber dois argumentos. No primeiro, receberemos o nome de uma pessoa e no segundo, o sobrenome. E o que a nossa função fará é converter o nome e o sobrenome para maiúsculas e imprimi-los na tela. Para fazer isso, vamos utilizar a função print e para converter o nome para maiúsculas, vamos utilizar a função up. Vamos fazer o mesmo para o sobrenome. Então agora podemos criar uma chamada para a nossa função. Eu vou colocar aqui então conversor nomes e aqui dentro eu tenho que passar o nome e o sobrenome. Eu vou colocar aqui o nome Lucas e o sobrenome Fagundes. Vamos executar o código e ver o que acontece. E vejam que temos aqui o esperado. O nome Lucas convertido para maiúsculas e o sobrenome Fagundes também convertido para maiúsculas. Mas perceba que até esse ponto nós ainda não utilizamos o conceito de funções com retorno de dados. Para fazermos isso, eu quero propor um desafio. Eu quero que você ajuste o código de modo que nome e sobrenome sejam concatenados e armazenados em uma variável. Após isso, a variável com o nome completo deverá ser retornada para a chamada que foi realizada. Na sequência, o nome completo deverá ser exibido no console. Então agora, pause o vídeo e tente resolver esse desafio. A primeira coisa que farei é armazenar cada um desses valores em uma variável. Após isso, eu vou concatenar essas duas variáveis em uma outra. Depois, basta retornar essa variável contendo o nome completo. Aqui na chamada para a função, o que eu posso fazer é armazenar a resposta em uma outra variável qualquer. Por fim, eu posso colocar um print e então exibir o valor armazenado na variável nome completo. Vamos executar. E agora sim, eu tenho o nome completo sendo exibido aqui. Só ficou faltando um pequeno espaçamento aqui, mas podemos resolver isso da seguinte forma. Vamos executar novamente. E agora sim temos um espaçamento. Se nós quisermos, ainda podemos dar uma refatorada em nosso código.
nós podemos, ao invés de concatenar o nome e o sobrenome em uma variável, vir na frente de return e criar uma f-string contendo nome upper, sobrenome upper. Logo aqui abaixo, nós podemos, ao invés de armazenar o valor retornado em uma variável, utilizar a chamada da nossa função diretamente dentro do nosso print. Vamos remover essa linha e executar o código novamente. E vejam que temos exatamente o mesmo resultado. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima!